Olá, chicos e chicas, bem-vindos à La Classe de Espanhol de hoje. Nós temos aqui um nicho bem grande para vocês de conhecimento que vocês podem acessar lá na plataforma Gonçalves Dias do YouTube, onde vocês reprisam essas aulas que a gente passa aqui na TV Educação. Também tem mais apostilas, exercícios, tá? Que vocês têm dessas aulas que a gente passa aqui para vocês. Nós também temos lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias, segue a gente lá, manda dica do que vocês querem, é muito interessante para a gente ter esse feedback de vocês. Também, quem não tem tempo de sentar na TV, quem não tem tempo de estar lá no Instagram, bota o fone no ouvido, vai limpar a casa, vai fazer rapidinho, dar uma voltinha na padaria, mas vai lá ouvindo a Rádio Timbira, tá? No 1290 MHz, no programa Fica em Casa Aprendendo, todo dia, das 16 às 17, tá lá na Rádio Timbira para vocês. Não deu para rádio, não deu para o YouTube, não deu para ver a TV, não tem problema. Não conseguiu abrir o Instagram, não tem problema. Corre lá no Spotify. Lá no Spotify também tem muito podcast para vocês. E em breve, já foi gravado, tá para ir no ar, tá no forno, pipocando por aí para vocês o Tchalu Pequeno de Espanhol, tá? Então, vem com a gente e hoje vamos falar de verbo. De novo, professora, que coisa chata, verbo enjoado. Eu não sei nem verbo em português, como é que eu vou saber verbo em espanhol? Que a gramática é mais complicada, que tudo é mais difícil. Não é bem assim. A gente já vem trabalhando o verbo aí já tem um tempinho, não é? Pois é, e vocês precisam perceber e gravar e compreender que são pequenas fórmulas, que se você conseguir assimilar e gravar, você não vai ter problemas. Nós falamos na aula passada sobre o pretérito perfeito do subjuntivo. Hoje a gente vai falar do pretérito mais que perfeito do subjuntivo, que como é que a gente chama? Pretérito plusquamperfecto del subjuntivo, tá? Então, plusquamperfecto, de onde veio esse nome, professora, que é misturado com o inglês? Ele é um nome que vem do latim, deriva do latim. Então, todas as línguas que derivam do latim têm o pretérito mais que perfeito. Plus, quam, perfectum. Assim escreve em latim, tá? Mas o inglês, o francês, o espanhol, todos têm ele. Então, o único desses idiomas que não foi traduzido, né, para mais que perfeito, como foi no português também, foi o espanhol, que ficou mais ou menos da mesma forma, apenas fazendo algumas alterações, tá? Perfectum, o M, terminação em latim, ficou perfecto, com O em espanhol. Então, vamos ver? Muito bem. Vamos comigo aqui. O tempo passado do passado. Que é isso, professora? Que loucura é essa? O passado do passado? Pois é. Assim que se constrói o mais que perfeito, o plusquamperfecto. Pois é. Então, el pretérito plusquamperfecto de subjuntivo expresa una acción completada, passada e anterior a la de la oración principal. Então, o pretérito mais que perfeito do subjuntivo expressa uma ação completada, né, uma ação concluída, passada e anterior à de uma outra oração principal. Ah, então quer dizer que eu tenho duas orações para completar? Basicamente, porque eu vou precisar das subordinadas bem aí. Estava pensando que não tinha conjunção subordinada no espanhol? Também tem. Ejemplo, então vamos ao exemplo. Me extraño que me hubieras mandado una postal de la cordillera Cantábrica. El verbo de la oración principal puede conjugar-se, tá? Então, bem aqui, eu vou repetir só o exemplo. Me estranho, né? É estranho que tenhas mandado um postal da Cordilheira Cantábrica. Então, aqui eu digo o seguinte, o verbo da oração principal pode conjugar-se no passado, né? Quem é o verbo da minha oração principal? Habieras mandado. Pretérito indefinido pode vir imperfeito ou mais que perfeito do indicativo.
Ah, professora, mas já está falando de subjuntivo, mas para chegar lá no subjuntivo a gente precisa falar do indicativo, tá certo? Então aqui, vamos aqui para o exemplo. Me extraño que me hubieras mandado uma postal de la Cordillera Cantábrica. É o mesmo exemplo? É o mesmo exemplo. Por quê? Eu fixei aqui hubieras mandado para mostrar para vocês que eu posso utilizar condicional simples ou composto do indicativo. Outro exemplo. Seria genial que me hubieras avisado. Seria muito bom, seria ótimo, seria genial que me tiveras avisado. Habría sido genial que hubiéramos ido juntos. Teria sido muito bom, teria sido genial que nós tivéssemos ido juntos. Vocês perceberam a terminação hubiéramos, tivéssemos em português? Pois é, nós vamos ver mais na frente que eu tenho uma particularidade no mais que perfeito, muito parecida com o que nós vimos na aula passada do pretérito, tá? Perfeito do subjuntivo em espanhol. Aqui, el pluscuamperfecto de subjuntivo también se usa en las oraciones condicionales irreales ou impossíveis. Como assim, professor? Eu vou usar o mais que perfeito do substantivo também em orações condicionais irreais e impossíveis? Sim, também. Então, exemplo, se me hubieras avisado, se tiveras, né, se você tivesse me avisado, né, habría ido contigo, teria ido contigo, tá? Las oraciones condicionales irreales o imposibles expresan un escenario hipotético o irreal sobre lo que habría ocurrido en el pasado em outras circunstâncias. Vamos traduzir isso aqui para que vocês possam compreender melhor. Então, as orações condicionais irreais ou impossíveis expressam um cenário hipotético, é uma hipótese, tá? Ou irreal sobre o que poderia, o que deveria, o que teria ocorrido no passado em outras circunstâncias. E vamos dar continuidade. Por enquanto, eu sei que vocês ainda estão assim meio complicadinho, né? Vou dar aqui uma de cacau, né? Compliquei a cabeça de vocês agora. Mas lá na frente, quando a gente for fazer essa conjugação, vocês vão perceber que não tem mistério. Então, aqui, apareceu aqui a oração subordinada. Se conjuga em pluscuamperfecto de subjuntivo e expone a condição hipotética ou irreal para um escenário alternativo en el passado, expressado por la oração principal. Muito bem, então se conjuga o mais que perfeito do subjuntivo e se coloca, se expõe uma condição hipotética ou irreal para um cenário alternativo no passado, expressado pela oração principal. Olha só, eu já tenho aí uma oração principal e uma oração subordinada, tá? Então, eu vou trabalhar com conjunções aí. Nós ainda não trabalhamos conjunção aqui? Não, mas vamos chegar perto. Mas é bom que vocês já vão tendo essa pegada, tá? Quando você aprende o verbo. Principalmente o verbo subjuntivo no pretérito mais que perfeito. La oración principal se conjuga en el condicional compuesto y expresa en el escenario alternativo resultante de la condição hipotética. Então, a oração principal, ela se conjuga em condicional composto e expressa um cenário alternativo resultante da condição hipotética. Então, é uma hipótese, tá? E que me leva para esse cenário. Exemplo, se me hubieras avisado, habría ido contigo. Se tiveras me avisado, se pudesse ter me avisado, né? Se tivesse me avisado, eu iria contigo, eu teria ido contigo. Teria ido contigo. Habría ido contigo se me hubieras avisado. Olha só, se me hubieras avisado, seria a minha oração subordinada. Habría ido contigo, minha oração principal. Habría ido contigo se me hubieras avisado. Aqui eu faço a inversão. Até aí, tranquilo. Então, a ordem das orações podem alterar-se, tá? Então, se a oração subordinada precede a oração principal, se separa por ela por uma coma, se separa por vírgula.
Aqui eu tenho algumas percepções dessas orações para vocês do pluscuamperfeito, formada com pluscuamperfeito. Los enunciados en subjuntivo tienen la intención de poner de manifiesto la actitud o percepción del orador ante la información que expone, de manera que la verdad o falsedad del enunciado queda em segundo plano. Então, os enunciados do subjuntivo, eles têm a intenção, né, de manifestar a atitude, a percepção do orador diante da informação que expõe, de maneira que a verdade ou o verdadeiro ou falso, né, do enunciado acabe ficando em segundo plano. La expresión oración que precede al verbo en subjuntivo indica que se trata de uma percepção subjetiva do orador ante uma determinada informação. Então, a expressão e a oração que precede o verbo no subjuntivo indica que se trata de uma percepção subjetiva do orador diante de uma determinada informação. E vamos para o exemplo. Muito bem. Ojalá me hubieras avisado com tiempo. É uma percepção subjetiva no subjuntivo, né? Quisera, tivesse me avisado, né? Com tempo. No me avisaste com tiempo. É uma declaração no indicativo. Eu estou declarando que não me avisou, você não me avisou com tempo. Aqui é uma subjetividade, ó. Oxalá, né? Ojalá. Né? Oxalá, quisera tu, né, ter me avisado com tempo. Quiseras ter me avisado com tempo. Aqui eu tenho um quadro para vocês explicativo que talvez tire esse nozinho que eu deixei na cabeça de vocês. Então, la percepción subjetiva puede tomar várias formas. Então, as percepções subjetivas podem ter várias formas. Então, pode ter a forma de emociones e sentimentos, emoções e sentimentos. Aqui eu tenho um exemplo, me habría gustado que hubieras contado comigo. Então, eu teria gostado que você tivesse contado comigo. Desejos e vontades. Desejos e vontades. Habría preferido que me hubieras perguntado. Então, eu teria preferido que você tivesse me perguntado. Ojalá, que vocês sabem que oxalá, para nós, né, é uma interjeição. Então, também tem ojalá hubiéramos ido juntos. Então, quisera tivéssemos ido juntos, né? Ou simplesmente oxalá, tá, gente? A tradução de ojalá. Valorações são valores. Habría sido necessário que hubiéramos reservado um albergue por la zona. Então, teria sido necessário que tivéssemos reservado uma casa numa zona, né, na zona urbana, na zona rural, e aí vai. Uma casa na área, por la zona, área. Não vão confundir com outra coisa, tá, gente? La zona, se a gente falar de zona aqui, os antigos vão lembrar de outra coisa. Opiniões negadas e dúvidas, né? Opiniões negativas e dúvidas. Honestamente, não creio que hubieras venido. Honestamente, não creio que tivesse vindo. Probabilidade e hipóteses. Então, probabilidades e hipóteses. Lembra da situação hipotética que nós falamos no slide anterior? Pois é, quiçá hubiéramos visto lobos. Quisera tivéssemos visto lobos. Quiçá também é uma expressão que a gente pouco usa ultimamente, mas que antigamente era muito utilizada na linguagem coloquial, quiçá, né? E tem até um bolero, né? Quiçá, quiçá, quiçá. Pois é, tem muita coisa aí que vocês não sabem ainda. Emoções e sentimentos, vamos falar um pouquinho mais disso, tá? Los verbos que exponen la emoción o el sentimiento del sujeto ante uma ação ou situação vão seguidos de subjuntivo, tá? Vão seguidos de subjuntivo. Então, os verbos que expõem emoção, que expressam emoção ou sentimento do sujeito antes de uma ação ou situação, eles vêm seguido do subjuntivo. Fiquem atentos que essa aqui é uma observação, um macetezinho bem bacana. Então, verbos frequentes. Lamentar, odiar, sentir, não suportar, temer. Todos com esse R vibrante no final, porque é assim que pronuncia em espanhol. Lamentar,
odiar, sentir, não suportar e temer, entre outros, tá? Eu citei os mais utilizados. Verbos com pronome personal de complemento indireto. Metele nos os leis. Próxima vez que aparecer esses pronomes bem aqui para vocês, eu vou contar uma historinha desse metele aqui para vocês, tá bom? Dar envidia, encantar, emocionar, extrañar, gustar, indignar, molestar, parecer bien, mal, poner nervioso ou nerviosa, ou nerviosos, ou nerviosas e surpreender, tá? Então, eu tenho aqui todos esses verbos aqui com pronome pessoal de complemento indireto, tá certo? Que vem antes do meu pretérito plusquamperfeito quando eu estou montando a minha frase, que tem como percepção subjetiva emoções e sentimentos, tá certo? Vamos ver aqui mais um pouquinho sobre isso. Se el verbo de la oración principal se conjuga em passado, tá? Que esse passado pode ser indefinido, imperfeito ou mais que perfeito. La emoción, o sentimento, se formou em el passado sobre algo anterior. Então, se o verbo da oração principal se conjuga no passado indefinido, o passado é o mesmo que pretérito, tá, gente? Pretérito indefinido, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito, a emoção ou sentimento se forma no passado sobre algo anterior. Vamos conferir isso aqui no exemplo. Me sorprendió que me hubieras mandado uma postal de la Cordillera Cantábrica. Vocês observam que eu estou usando o mesmo exemplo? Sempre. Pois é, para que vocês fixem bem essa formação. Então, me surpreendeu que me tivesse mandado um postal, né, da Cordilheira de Cantábrica, tá certo? Então, surpreendeu, aqui está no passado indefinido, tá? No pretérito indefinido, o primeiro verbo. E logo em seguida, eu tenho aqui, ó, me, lembra que a gente falou do metelê? Pois é, me, e hubieras mandado, que é o meu verbo na sua forma pretérito plusquamperfeito do subjuntivo. Pegou agora? Pois é. Si el verbo de la oración principal se conjuga en condicional simples o compuesto, el orador expone uma situação irreal. Olha aqui, me habría gostado que me hubieras avisado. Eu teria gostado que tivesse me avisado. Não é uma situação real, não é uma coisa que aconteceu. Ele gostaria que. É uma probabilidade, tá? É uma provável, é um provável acontecimento. Vamos falar de desejos e vontades, pois é, desejos e vontades, tá? Então, os verbos e fórmulas que expressam desejos, vontades e preferências vão seguidos de subjuntivo. Então, os verbos e as formas que expressam desejos, vontades e preferências vão seguidos também de subjuntivo. Gente, é muito importante avisar para vocês, quando a gente vem bem aqui, ó, hubieras avisado, tá? Observe que eu tenho aqui o particípio, o verbo auxiliar haber, que é conjugado hubieras. Lembra da aula passada? Pois é, batemos muito nessa tecla, né? E o verbo principal, que aqui no caso é avisar, está no particípio. Só reforçando o que a gente viu na aula passada. Particípio de verbos conjugados, verbos com terminação AR, ado. Particípio de verbos de segunda conjugação ER e R, ido. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Verbos e expressões frequentes. Então, quais são os verbos e as expressões frequentes que a gente utiliza quando a gente expressa uma percepção subjetiva de desejo e vontades? Esperar, desejar, preferir, querer, sonhar, sonhar com, ter ganas de, me ter, gostaria, me ter,
encantaria. Soou até esquisito, né, gente? Mas é que eu tô me referindo aos pronomes. Me e te, certo? Me gostaria, te gostarias. Me encantaria, te gostaria. Então, com o verbo no pretérito mais que perfeito do subjuntivo, o desejo, a vontade do sujeito se refere a algo completado no passado que não afeta o nosso presente. Então, exemplo, habría preferido que me hubieras avisado. Eu teria preferido, eu tinha preferido, eu teria preferido que você tivesse me avisado para ir contigo. Ojalá que posso usar de qualquer forma. Tá certo, galera? Te vejo na próxima aula. Hasta luego.